Imagine ver com seus próprios olhos o fogo de Deus consumindo aqueles que você mais ama. Arão não apenas presenciou essa cena, mas foi proibido até mesmo de chorar por seus próprios filhos. Nadab e Abiú eram sacerdotes escolhidos, preparados para servir diante da presença do Senhor, mas um único erro os levou à destruição imediata. O que eles fizeram de tão grave? E será que esse mesmo juízo pode acontecer nos dias de hoje? Muitos acreditam que podem se aproximar de Deus de qualquer jeito, sem compromisso, sem temor, moldando a fé conforme suas vontades. Mas a história que você vai ver hoje revela o que acontece quando tentamos servir a Deus do nosso próprio jeito. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar e a reação de Deus foi imediata. Será que estamos caindo no mesmo erro? Você pode estar praticando um tipo de adoração que Deus não aceita e nem sabe disso. Antes de continuar, me diga, você acredita que Deus ainda manifesta seu juízo nos dias de hoje? Deixe seu comentário. E se você quer aprender mais sobre verdades bíblicas que transformam vidas, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Agora, prepare-se para uma revelação que pode mudar sua maneira de se aproximar de Deus. Desde os tempos antigos, o sacerdócio em Israel não era um caminho escolhido por mérito próprio, mas um chamado divino. Deus determinou que os descendentes de Arão seriam responsáveis por interceder entre o povo e ele, seguindo uma estrutura rigorosa de santidade e obediência. O sacerdócio não era uma posição comum. Exigia pureza, compromisso e total submissão às direções de Deus. Cada detalhe do serviço no tabernáculo tinha um propósito, e qualquer desvio poderia resultar em consequências severas. A responsabilidade de representar o povo diante de Deus não era algo a ser tomado de forma leviana. Afinal, lidar com o sagrado exige reverência absoluta. Nadab e Abiú, filhos de Arão, cresceram vendo o peso desse chamado. Eles testemunharam as manifestações sobrenaturais da presença de Deus e entenderam que estar diante do Senhor exigia respeito e temor. No entanto, mesmo com todo esse conhecimento, cometeram um erro fatal. Essa história nos ensina que conhecer a Deus não é suficiente. É preciso obedecer e honrá-lo. Quantas vezes vemos pessoas que cresceram em ambientes religiosos, mas perderam o senso de reverência? Esse perigo é real e pode afetar qualquer um que trate as coisas sagradas com descaso. O sacerdócio era um reflexo da santidade de Deus. Cada ritual, cada vestimenta, cada ato de sacrifício apontava para algo maior. Não era sobre a vontade dos sacerdotes, mas sobre cumprir a ordem divina. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, eles não apenas quebraram uma regra, demonstraram que estavam adorando a Deus do próprio jeito e não como ele determinou. Essa diferença é crucial. Deus não aceita uma adoração moldada pela conveniência humana. Ele exige fidelidade absoluta. Será que hoje estamos nos aproximando dele da maneira correta? Ou temos tentado criar atalhos na fé? Essa história ecoa um alerta forte para os dias atuais. Muitos querem servir a Deus, mas do seu próprio jeito, sem compromisso, sem entrega total. No entanto, Deus não divide sua glória, nem negocia seus princípios. Assim como no tempo dos sacerdotes, ele continua exigindo pureza, santidade e obediência. Quantas vezes pessoas assumem posições de liderança espiritual sem realmente viverem de acordo com o que pregam? O sacerdócio não era um título para enfeite. Era um compromisso que poderia custar a própria vida. E é aqui que começamos a entender a seriedade do que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles estavam em uma posição de honra, mas não compreenderam o peso dessa responsabilidade. Se até sacerdotes, escolhidos por Deus, sofreram juízo imediato por sua irreverência,
O que dizer daqueles que tratam a fé com superficialidade nos dias de hoje? O erro deles não passou despercebido. E quando olhamos para suas escolhas, vemos que a justiça divina é implacável diante da desobediência. A cena foi brutal e repentina. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo divino no exato momento em que ofereceram um sacrifício errado diante do Senhor. Um erro que não poderia ser corrigido. Uma falha que custou suas próprias vidas. Imagine a intensidade desse momento. O tabernáculo cheio da presença de Deus, sacerdotes trajando vestes sagradas, o povo observando e, de repente, 2 corpos caídos, carbonizados pelo próprio fogo de Deus. Esse não foi um acidente ou uma mera coincidência. Foi um juízo direto e imediato. Deus deixou claro que sua santidade não pode ser desrespeitada. Talvez pareça um castigo severo demais. Afinal, não era apenas fogo, não era apenas um detalhe no ritual, mas é aí que muitos erram. Subestimam a seriedade da obediência a Deus. Quando Deus dá uma ordem, Ele espera que ela seja cumprida sem questionamentos ou ajustes humanos. O erro de Nadab e Abiú não foi apenas um engano técnico, mas uma demonstração de que estavam tratando as coisas de Deus com descaso. Eles não foram punidos por ignorância, mas por irreverência. Quantas vezes hoje as pessoas agem da mesma forma, moldando a fé conforme suas próprias vontades? A morte desses sacerdotes é um lembrete claro de que a obediência a Deus não é opcional. Se até aqueles que foram escolhidos para servi-lo sofreram juízo imediato, o que dizer daqueles que vivem deliberadamente na desobediência? O próprio Jesus alertou sobre os que o chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Mateus 7, 21, 23. A história de Nadab e Abiú nos ensina que não basta estar dentro da casa de Deus, vestir uma túnica sacerdotal ou conhecer as Escrituras. O que realmente importa é obedecer. Além do impacto imediato da punição, essa tragédia também trouxe um grande peso para Arão, seu pai, e para os demais sacerdotes. Como seguir em frente depois de ver a ira de Deus consumindo seus próprios filhos? Como continuar servindo no tabernáculo sem lembrar da cena horrível que testemunharam? O juízo divino não afeta apenas quem peca, mas também aqueles ao seu redor. Essa é uma das verdades mais duras sobre as consequências do pecado. Raramente ele destrói apenas quem o comete. Mas essa história não termina aqui. A justiça de Deus, por mais dura que pareça, sempre aponta para algo maior. O que aconteceu com Nadab e Abiú não foi apenas um aviso sobre a desobediência, mas também um lembrete de que a presença de Deus é algo extremamente sério. E se Deus lidou assim com os sacerdotes, como Ele lida conosco hoje? Será que ainda corremos riscos ao nos aproximar dele de forma errada? Essas perguntas nos levam a um próximo ponto crucial: o significado do fogo estranho. O que era, afinal, esse fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram? A expressão pode parecer misteriosa, mas seu significado é claro. Um tipo de oferta que Deus não havia ordenado. Em Levítico 10, 1-2, lemos que eles trouxeram fogo diante do Senhor sem autorização, e por isso foram consumidos imediatamente. Mas o problema não era apenas o fogo em si, era o que ele representava. Esse ato simbolizava uma adoração feita à maneira do homem, e não conforme a vontade de Deus. Hoje, vivemos em tempos onde muitos querem servir a Deus do seu próprio jeito, adaptando as Escrituras à sua conveniência. Mas será que Deus aceita esse tipo de fogo estranho nos dias atuais? O erro de Nadab e Abiú nos ensina algo profundo. Deus não aceita inovações quando se trata da sua santidade. O culto a Ele deve ser feito como Ele determina, não como achamos melhor.
Quando os dois sacerdotes decidiram modificar um detalhe no ritual, eles quebraram um princípio essencial, a obediência irrestrita. E não foram os únicos. Em 2 Samuel 6:6-7, Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança, algo que Deus havia expressamente proibido. Em Atos 5:1-11, Ananias e Safira caíram mortos por mentirem ao Espírito Santo. Esses exemplos mostram que a presença de Deus exige respeito absoluto. Não podemos tratar o sagrado com superficialidade. O fogo, na Bíblia, sempre representou a presença de Deus. No Êxodo, ele se manifestou como uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13:21. Em Pentecostes, o Espírito Santo veio como línguas de fogo sobre os discípulos. Atos 2:3. Mas esse mesmo fogo pode consumir aqueles que se aproximam de Deus de maneira errada. Nadab e Abiú se tornaram um alerta para todos nós. Há uma diferença entre buscar a Deus com zelo e tentar servi-lo à nossa própria maneira. O primeiro caminho leva à vida, o segundo, ao juízo. Muitos hoje oferecem fogo estranho sem perceber. São pessoas que querem se aproximar de Deus, mas sem renunciar ao pecado, sem compromisso, sem santidade. Acham que ele aceitará qualquer forma de culto, desde que seja bem intencionado. Mas a história de Nadab e Abiú prova o contrário. O temor do Senhor não é um detalhe secundário, é o fundamento de uma vida espiritual verdadeira. A adoração precisa ser conforme Deus deseja e não conforme achamos mais conveniente. A grande questão é, como então podemos nos aproximar corretamente de Deus? Se até sacerdotes escolhidos falharam, o que nos garante que não cometeremos o mesmo erro? A resposta está no próximo ponto dessa história: a reação de Arão diante da morte de seus filhos e o profundo silêncio que revelou sua aceitação do juízo divino. O que se passava na mente de Arão ao ver seus filhos mortos pelo próprio fogo de Deus? O sacerdote, que havia sido escolhido para liderar espiritualmente Israel, agora se encontrava diante de um juízo devastador dentro da própria casa. Nadab e Abiú não eram apenas sacerdotes, eram seus filhos, carne da sua carne. Qualquer pai, diante de uma tragédia como essa, sentiria o impulso de clamar, chorar, questionar. Mas Arão permaneceu em silêncio. Nenhuma palavra de revolta, nenhuma tentativa de argumentação. Apenas um silêncio profundo e pesado, carregado de entendimento e aceitação. Esse silêncio fala mais alto do que qualquer grito de dor. Moisés, seu irmão, deu uma explicação imediata para a tragédia. Isto é o que o Senhor disse: aos que se chegam a mim santificarei, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. Foi nesse momento que Arão compreendeu a seriedade da situação. Deus havia declarado, desde o princípio, que seu nome não poderia ser profanado. E embora fosse insuportavelmente doloroso, Arão sabia que a justiça de Deus era justa. Seu silêncio não era apatia ou indiferença, era reverência e temor ao Senhor. Ele reconhecia que Deus não podia ser tratado com leviandade, nem mesmo por seus próprios filhos. Mas esse silêncio também revela uma verdade espiritual profunda. Há momentos em que o ser humano não tem o direito de argumentar com Deus. Diante do juízo divino, não há espaço para justificativas, apenas para a submissão. Jó, ao perder tudo, também permaneceu em silêncio antes de declarar: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa é uma lição que muitos ignoram hoje. Quando algo não acontece da forma como queremos, somos rápidos em reclamar, questionar ou até duvidar da bondade de Deus. Mas Arão nos ensina que mesmo quando não entendemos, devemos confiar na justiça de Deus. Além disso, a história de Arão nos ensina que o verdadeiro temor a Deus
molda nossas reações. Quantas vezes vemos pessoas tratando Deus como um simples amigo casual, esquecendo-se de que Ele é o Rei dos Reis. Arão conhecia esse Deus em sua santidade e por isso aceitou seu juízo sem rebelião. Em contraste, muitos hoje não levam a santidade de Deus a sério. Como lidamos com o pecado ao nosso redor? Como reagimos quando Deus nos disciplina? O silêncio de Arão nos desafia a refletir sobre nossa postura diante da correção divina. Mas a história não termina aqui. Se Nadab e Abiú caíram sob o juízo de Deus, o que isso significa para o futuro do sacerdócio? Será que a relação do homem com Deus sempre estará sujeita a um juízo tão severo? Ou haveria uma esperança maior à frente? A resposta está em uma verdade ainda mais profunda: a advertência perene que essa história carrega e a forma como ela ecoa até os dias de hoje. A morte de Nadab e Abiú não foi um evento isolado perdido na história de Israel. Deus permitiu que essa tragédia fosse registrada nas Escrituras como um alerta eterno para todos que desejam se aproximar dele. Essa advertência atravessa gerações, mostrando que a santidade do Senhor não pode ser ignorada ou tratada de forma leviana. Em Levítico 10, 9 e 10, logo após o juízo, Deus instrui Arão e seus filhos restantes a nunca entrarem no tabernáculo sob efeito de vinho ou bebida forte. Isso nos leva a pensar: será que Nadab e Abiú estavam embriagados quando ofereceram fogo estranho? Será que sua falta de discernimento foi causada por uma mente entorpecida? Independentemente da resposta, o princípio é claro. Quem se aproxima de Deus precisa estar plenamente consciente da seriedade desse ato. Essa história também nos alerta sobre um perigo que persiste até hoje: a busca por atalhos espirituais. Muitas pessoas querem experimentar a presença de Deus sem passar pelo processo de santificação. Buscam manifestações sobrenaturais, querem sentir emoções intensas, mas ignoram a obediência e o temor ao Senhor. O fogo estranho de Nadab e Abiú simboliza qualquer tentativa de se relacionar com Deus sem seguir os princípios estabelecidos por Ele. Isso inclui doutrinas distorcidas, cultos sem reverência e vidas espirituais baseadas apenas em sentimentos, sem compromisso real com a palavra. Deus não aceita adoração que não esteja em conformidade com a sua vontade. Outro ponto crucial dessa advertência é que ninguém está acima da correção de Deus. Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote. Estavam em posição de liderança e tinham acesso direto ao tabernáculo, mas isso não os isentou do juízo divino. O Senhor não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Mesmo aqueles que ocupam cargos elevados na igreja precisam se submeter às ordens divinas. Isso nos faz refletir sobre líderes espirituais que, ao longo da história, caíram porque pensaram estar acima das regras. Deus não tolera irreverência, seja em um novo convertido ou em um sacerdote ungido. Mas essa advertência não vem apenas para gerar medo, ela também nos dá direção. Se a história de Nadab e Abiú nos mostra o perigo de nos aproximarmos de Deus de maneira errada, ela também nos ensina que existe um caminho correto. O próprio Deus instruiu Moisés e Arão sobre como continuar os rituais da forma certa. Ou seja, ele não apenas corrige, mas também ensina. Se buscamos verdadeiramente a Deus, devemos nos perguntar: nossa adoração reflete a santidade que ele exige? Ou temos tentado moldá-la ao nosso gosto? Esse evento marcante nos faz olhar para um aspecto ainda mais profundo da natureza de Deus: sua justiça. Ele não tolera pecado, nem mesmo entre seus escolhidos. Mas se Deus é tão justo e exige obediência absoluta, onde encontramos esperança? Existe alguma forma de nos achegarmos a Ele sem medo do juízo?
A resposta para essa pergunta está na maior revelação de toda a história: a vinda do sacerdote perfeito, que abriria um caminho seguro para todos os que o seguem. A história de Nadab e Abiú prova que Deus não faz concessões quando se trata de sua santidade. Ele não flexibiliza seus princípios para acomodar as falhas humanas. Se até sacerdotes escolhidos sofreram juízo imediato, o que isso nos diz sobre o caráter de Deus? A resposta é clara: Ele é justo. Sua justiça não depende das circunstâncias ou do status de quem erra. Isso pode parecer duro, mas na verdade é uma demonstração do quanto Deus leva a sério a relação entre Ele e seu povo. Muitos hoje tentam moldar Deus à sua própria imagem, criando um conceito de divindade que se encaixe em suas preferências. Dizem frases como: Deus entende o meu coração, ou o importante é a intenção. Mas a história de Nadab e Abiú destrói esse argumento. Eles tinham boas intenções? Talvez. Mas boas intenções não substituem a obediência. Deus não julga apenas o coração, Ele julga as ações. E isso nos leva a uma verdade desconfortável. Não podemos tratar Deus com casualidade e esperar que Ele aceite qualquer coisa em nome da sinceridade. A justiça de Deus também nos ensina que ninguém está isento das consequências de seus atos. Desde o início, Ele deixou claro que sua lei deve ser seguida com seriedade. O próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, sofreu amargamente por seus pecados. Quando tentou transportar a Arca da Aliança de maneira errada, Uzá morreu por tocar nela, segundo Samuel 6, 7. Quando Davi pecou com Batseba, perdeu o filho recém-nascido como consequência, segundo Samuel 12, 13 e 14. Deus perdoa? Sim, mas suas leis permanecem inalteráveis. Outra grande lição que essa história nos deixa é que a justiça de Deus não pode ser manipulada. Nadab e Abiú estavam em posição de privilégio. Filhos do sumo sacerdote tinham proximidade com a presença divina, um papel de liderança e um chamado especial. Mas nada disso os livrou do juízo. Deus não se impressiona com títulos religiosos, com linhagens familiares ou com o conhecimento teológico de alguém. O que Ele exige é fidelidade e temor. Diante de uma justiça tão implacável, surge uma grande questão. Se ninguém pode se aproximar de Deus sem correr o risco do juízo, como podemos ter esperança? Como podemos buscar a presença dEle sem medo de sermos consumidos como Nadab e Abiú? A resposta está no plano perfeito que Deus já havia preparado. O sacrifício do verdadeiro sumo sacerdote, aquele que viria para cumprir toda a lei e nos dar um caminho seguro até Deus. Se a história de Nadab e Abiú nos mostra a severidade da justiça de Deus, ela também aponta para a necessidade de algo que os sacerdotes da época não podiam oferecer: um mediador perfeito. O erro deles nos faz perceber que, por mais bem intencionado que o ser humano seja, ele sempre está sujeito a falhas. A santidade de Deus exige perfeição absoluta, e nenhuma pessoa pode atender a esse padrão por conta própria. Foi por isso que Cristo veio ao mundo, para ser o sacerdote perfeito, aquele que cumpriria toda a lei e abriria um novo caminho para nos aproximarmos de Deus sem medo do juízo. Diferente de Nadab e Abiú, que apresentaram uma oferta proibida, Jesus ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito. Ele não cometeu erros, não agiu com presunção, nem tentou inovar na adoração. Pelo contrário, ele cumpriu cada detalhe da vontade do Pai e, em obediência total, entregou sua vida na cruz. Hebreus 4, 14 e 16 nos ensina que Jesus é o nosso sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, pois passou por tudo o que passamos, mas sem pecado. Agora, por meio dele, temos acesso ao Pai de maneira segura. Isso significa que,
Não precisamos mais temer sermos consumidos pelo fogo do juízo quando nos aproximamos de Deus. Cristo se colocou em nosso lugar e sofreu a condenação que deveríamos receber. Enquanto Nadab e Abiú foram destruídos pelo fogo da ira divina, Jesus suportou esse mesmo fogo para que fôssemos poupados. Isaías 53:5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A cruz foi a prova máxima da justiça e da misericórdia de Deus agindo juntas. A grandeza da graça de Deus está justamente no fato de que ele não muda. O mesmo Deus que julgou Nadab e Abiú com fogo, também decidiu, por amor, enviar seu Filho para nos salvar desse mesmo juízo. Mas essa graça não é um passe livre para o pecado. Muitos hoje pensam que porque Cristo nos deu acesso ao Pai, podemos nos aproximar de qualquer jeito, sem reverência, sem compromisso. Mas a graça não anula a santidade. Ela nos transforma para que possamos viver de acordo com os padrões de Deus. Então, o que essa história nos ensina no final das contas? Que o juízo de Deus é real, mas sua graça também é. Que a santidade continua sendo um requisito, mas agora temos um caminho seguro para nos achegar a Ele. E, acima de tudo, que não podemos tratar o sagrado com superficialidade. Se queremos um relacionamento genuíno com Deus, precisamos fazer isso da maneira certa, por meio de Cristo, com temor e com um coração sincero. A história de Nadab e Abiú nos deixa um alerta poderoso. Deus leva a santidade a sério. Não podemos nos aproximar dele de qualquer jeito, sem temor, sem compromisso. Mas agora que você conhece essa verdade, a grande pergunta é: como está sua vida espiritual? Será que sua adoração tem sido agradável a Deus ou você tem oferecido fogo estranho sem perceber? Quero saber sua opinião. Você acha que as igrejas hoje ainda correm o risco de cometer o mesmo erro de Nadab e Abiú? Deixe seu comentário abaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos como este. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar aprendendo sobre as verdades que ninguém te conta sobre a Bíblia.